Olá a todos, mais uma vez juntos aqui para mais uma palestra, um bate-papo, mais uma conversa sobre essa magnífica doutrina espírita que nos ampara, nos socorre, nos esclarece, enfim, que nos ajuda em muito. Digo até que é uma luz que ilumina a nossa vida e ainda bem que estamos tentando aí aprender, tentando seguir e tentando colocar em prática o que aprendemos nessa maravilhosa doutrina. Antes de iniciarmos, vamos levar nosso pensamento a Jesus, a Deus, causa primária de todas as coisas, agradecendo a oportunidade de mais uma vez podemos estar trazendo algum assunto relacionado à doutrina espírita para debatermos, para conversarmos, enfim, pois só com o conhecimento evoluímos e colocamos em prática tudo que aprendemos. Que assim seja. O assunto que me foi colocado hoje está no Livro dos Espíritos, não é? Segunda parte, capítulo 6, Vida Espírita ou Mundo dos Espíritos. E vamos ver Espíritos Errantes, que trata as perguntas de 223 a 232. Espíritos errantes, amigos. Quanto às suas qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens, que percorrem sucessivamente à medida que se depuram. Como estado, nós podemos estar encarnados, isto é, unidos a um corpo físico, no mundo qualquer, ou errantes, isto é, desligados de um corpo material e esperando nova oportunidade de encarnação, para nos melhorarmos. Então, os espíritos errantes não formam uma categoria especial. Trata-se de um dos estados em que se podem encontrar. O estado errante ou a erraticidade não significa inferioridade para os espíritos, pois que nele podemos encontrá-los de todos os graus. Todo espírito que não está encarnado é, por isso mesmo, errantes, salvo os espíritos puros, que não devendo mais passar por outras reencarnações, estão em estado definitivo. Sendo a encarnação um estado, não lhes é forçosamente uma expiação. Nesse estado são felizes ou desventurados, conforme seu grau de elevação e o bem ou o mal que hajam praticado, tá? Então, nós vamos conversar sobre espíritos errantes. Kardec, ele cunhou a expressão espíritos errantes de uma maneira bem legal. Em francês, errante quer dizer errante, que vagueia, né? Na língua portuguesa tem diferentes significados. Por exemplo, o de pessoa nômade ou a que não tem residência fixa, tá? E para o espiritismo serve para designar o espírito que ainda necessita passar por muitas reencarnações até que atinja o estágio de ser espiritual evoluído, característico do espírito puro. Então vimos que espíritos errantes não são os que erram, tá? Mas sim podemos denominar que os que vagueiam, o que não tem posição fixa. Ora está encarnado, ora está errante, está na erraticidade, tá? Vamos iniciar pela questão 223. A alma reencarna-se imediatamente à separação do corpo? Aí os espíritos respondem: por vezes, de imediato, mas na maioria das vezes após intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Com a matéria corpórea menos grosseira, o espírito encarnado desfruta de quase todas as faculdades do espírito. Seu estado normal é como o dos seus sonâmbulos lúcidos. Então, gente, há muitas dúvidas, não é?
sobre o tempo que a alma espera entre duas reencarnações para a volta em um corpo à Terra ou em outros mundos, tá? O tempo que se gasta para a alma voltar novamente ao corpo é variável. Alguns voltam imediatamente, dependendo das necessidades do espírito. Os mentores espirituais, achando conveniente, mostram ao reencarnante que seria melhor para ele a volta sem demora. No entanto, há outros para quem a demora é caminho mais inteligente para recolher experiências necessárias à segurança da volta. Então, gente, a variação para reencarnar é de zero ao infinito, tá? É uma oportunidade valiosa para todos os espíritos que desejam ascender, despertar seus valores na profundidade da consciência, tá? Devido às vibrações pesadas, né, daqui da Terra, vamos falar do nosso planeta, o espírito, quanto mais iluminado, mais tempo normalmente espera para voltar à Terra. Ou seja, não existe um tempo certo, e na doutrina também nós não podemos nada como certo, nada como esse aqui é ponto final. Tudo muda, assim, então nada é certo. Ora pode, né, voltar a reencarnar muito rápido, ou na maioria das vezes demora um pouco mais, tá? E vai até tem espíritos que demoram para reencarnar séculos, milhares de séculos, tá? A questão 224. Que é a alma nos intervalos das encarnações? Espírito errante, que aspira a um novo destino e o aguarda. Qual pode ser a duração desses intervalos? Novamente perguntado sobre a duração do tempo. Desde algumas horas a alguns milhares de séculos. De resto, não há, propriamente falando, limite extremo determinado ao estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá de voltar a uma existência que sirva à purificação de suas existências precedentes. Interessante, né? Então chamamos o corpo, né? Chamamos o espírito quando fora do corpo de espírito livre. No entanto, é bom que se saiba o que é liberdade, no sentido que falamos. A liberdade cresce com o crescimento da alma em todos os planos da existência. Todos os aspectos da liberdade para as criaturas de Deus têm limites. Somente para o Criador desaparecem as fronteiras. Então já dissemos antes, e estamos vendo de novo, né, que os intervalos de reencarnação são sem limites. Não podemos precisar uma quantidade de anos para que o espírito volte a um novo corpo de carne, pois nesse processo atuam muitas leis, como a sua própria vontade. E Deus é tão bom que tolera e mesmo aceita até certo ponto as escolhas das almas. Em muitos casos, encontra-se com pessoas diferentes, formando assim novos laços de amor e de fraternidade. É interessante, não é, que a formação das colônias espirituais é justamente para orientá-los nesse sentido, de maneira a aproveitar o tempo na obediência às leis naturais. É a mesma coisa que a gente faz fazer um comparativo. Quando lançamos uma semente ao solo, a razão nos pede para esperar um pouco para que ela abroche e cresça e dê frutos. Assim também, nesse mesmo ritmo de ideias, é a alma, né? Nós somos o quê? A semente de Deus, que deve ser lançada na carne quantas vezes forem necessárias, objetivando o aprimoramento da consciência e a grandeza do coração. Bacana essa parte, né? Questão 224b. Essa duração, não é, esse intervalo de reencarnações, está subordinada à vontade do espírito ou pode ser imposta como expiação? Bela pergunta, não é? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas é também, para alguns, uma punição infligida por Deus. Outros pedem o seu prolongamento para prosseguir estudos que não podem ser realizados com proveito, senão no estado de espírito.
Vamos lá. Questão 225. A erraticidade é, por si mesma, um sinal de inferioridade do espírito? Não, como vimos anteriormente na primeiro slide lá. Não, porque há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. Em seu estado normal, o espírito é livre das constrições da matéria. O que quer dizer isso? A erraticidade, como vemos no Livro dos Espíritos, não constitui um estado de inferioridade. É como no plano terra. Existem almas de todas as qualidades, desde o homem primitivo até o missionário de Jesus. Todos juntos no mesmo plano, mas cada qual vivendo o seu mundo peculiar, a sua situação espiritual. Ou seja, cada um no seu tempo, não é? Cada um vivendo na sua situação espiritual, na sua evolução, conforme é o meu estado evolutivo, é a minha vivência, tá? No plano espiritual, ligado à crosta, há uma profusão de qualificações espirituais, mas como o céu, no dizer de Jesus, se encontra igualmente dentro da consciência de cada um, despertado ou a despertar. Por vezes estamos juntos, mas com vivências separadas. Isto podemos notar entre os animais, entre as plantas e mesmo dentro de um lar. As diferenças nos graus de evolução são enormes. É bacana a gente entender isso. Por exemplo, estamos todos juntos, não é? Estamos aí dentro de uma sala de aula, estamos dentro de uma sala de palestra, e aí passa um avião sobre esse espaço e solta uma bomba. Morremos, desencarnamos todos juntos. Isso não significa que todos iremos para o mesmo lugar, não é? Cada um vai para onde está o seu pensamento, para onde estão as suas afinidades. Então é bem interessante a gente entender aí que não é sinal de inferioridade para ninguém a erraticidade, tá? Lá encontramos, e com certeza encontraremos, espíritos de todos os tipos. Questão 226. É lícito dizer que todos os espíritos não encarnados são errantes? Os que devem reencarnar-se, sim. Os espíritos puros, que chegaram à perfeição, não são mais errantes. Seu estado é definitivo. No tocante às suas qualidades íntimas, os espíritos se enquadram em diversas ordens ou graus, pelos quais passam sucessivamente à medida que se depuram. No que diz respeito ao estado, podem ser encarnados, quer dizer, unidos a um corpo, errantes ou desligados do corpo material, esperando uma nova encarnação para evoluírem. Espíritos puros, perfeitos, não têm mais necessidades de encarnação. Bacana, né? Essa palavra aí, né? Espíritos puros não têm mais necessidade da encarnação. Como vemos no Livro dos Espíritos, espíritos errantes são aqueles que se encontram em condições tais que ainda precisam voltar à carne para as devidas reformas morais. E no mundo físico encontram analogia de sentimentos, porque a grande maioria deles que se encontram encarnados são almas com fortes tendências para a maledicência, para as guerras, para o ódio, para a inveja e o ciúme, para o orgulho e o egoísmo. Já o espírito puro não. Ele não precisa mais reencarnar no mundo terreno. Perde essa condição inferior, pois sua consciência se encontra em tranquilidade e em seu coração vibra o amor em todos os momentos. E a prática do bem é uma coisa normal para eles. Questão 227. De que maneira os espíritos errantes se instruem? De certo não fazem da mesma maneira que nós? Estudam o seu passado, procurando meios de se elevarem. Observam
o que se passa nos lugares que percorrem, escutam os discursos dos homens esclarecidos, bem como os conselhos dos espíritos mais elevados. Tudo isso lhes possibilita agregar ideias que não possuíam. Então, os espíritos errantes se ajustam em uma escala muito grande, porém, muitos já estão despertos para o aprendizado, mesmo que seja com os homens mais abalizados no que tange às leis universais. Eles se instruem na vida espiritual em cursos intensivos e no próprio trabalho em colônias espirituais, bem como junto aos homens instruídos da Terra. Assistem muitos congressos dos seres humanos, anotam coisas e se interessam por todas as inovações que se fazem no planeta. Assistimos a muitas reuniões humanas, onde tomam parte grupos de espíritos com intenções elevadas de aprender com eles. Isto é muito nobre aos olhos dos benfeitores e do mundo espiritual. Interessante, né? Como essa instrução, não é, dos espíritos. Nós achamos que os espíritos, quando estão na erraticidade, simplesmente se instruem lá. Mas não, não é? Eles também nos assistem, também muitos aprendem também com nós em palestras, em coisas maiores, né? É bem interessante isso. Então evolui, se instruem nos dois mundos. Questão 228. Conservam os espíritos algumas paixões humanas? Os espíritos elevados, ao perderem o seu envoltório, deixam as más inclinações e guardam apenas as do bem, mas os inferiores, contudo, as conservam, pois, de outro modo, pertenceriam à primeira ordem. Também interessante essa questão, não é? Às vezes a gente fala, quando fala em espírito elevado, a gente já imagina algum espírito de vulto, como Chico Xavier, Gandhi, mas não. Às vezes esse espírito elevado, ele está um pouco mais elevado que nós, mas esse pouco mais elevado que nós já já o deixa livre das más inclinações, não é? E guardam apenas para o bem. Interessante, né? Às vezes a gente acha que que nós, quando falamos em espíritos elevados, a gente já imagina um espírito muito elevado. Mas às vezes não. Às vezes nós somos instruídos, às vezes nós somos amparados por espíritos um pouco mais elevados que nós. Não é? Bacana isso. Questão 229. Por que os espíritos, ao deixarem a Terra, não abandonam as suas más paixões, ao reconhecer os inconvenientes? Há nesse mundo pessoas excessivamente vaidosas. Crê que, ao deixá-lo, perderão esse defeito? Ele permanece após a partida da Terra, sobretudo para os que tiveram paixões bem vivas, como uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando todas essas coisas más, porque o espírito não está plenamente desprendido. É apenas por momentos que entrevê a verdade, como para mostrar-lhe o bom caminho. Nós temos que lembrar que o tempo nosso é diferente do tempo da espiritualidade, não é? São tempos diferentes. Às vezes, para nós, o que demora-se muito, lá é muito mais rápido, tá? Então, já não podemos comparar os tempos, jamais. Questão 230. O espírito progride no estado errante? Pode melhorar muito, sempre segundo a sua vontade e o seu desejo, mas é na existência corpórea que ele colocará em prática as novas ideias que adquiriu. Ou seja, na reticidade, o espírito estuda as leis gradativamente, de acordo com o seu interesse por elas,
A Consciência Profunda é um livro sagrado em cujas linhas Deus escreve o estatuto que devemos respeitar, procurando vivê-lo. O espírito em que falta maturidade não consegue colocar em prática no mundo espiritual o que aprendeu por teoria, mas aquele que já consciente das verdades se apura cada vez mais, em qualquer lugar em que se encontra, porque em todas as dimensões Deus lhe dá oportunidades de melhorar, de construir o seu céu no ambiente da intimidade. Em uma outra oportunidade eu estive aqui falando com vocês sobre a necessidade da encarnação. E aí a gente percebe que muitos de nossos irmãos nos procuram às vezes perguntando por que é que o espírito precisa estar encarnado para evoluir? Por que é que, sendo que no mundo espiritual temos tudo o que temos aqui no mundo plano terra, plano material? E aí nós vimos que é aqui, nas aflições, são na convivência com outros, com outras do nosso mesmo nível, e com o véu do esquecimento nos colocado na mente, é que nós evoluímos mais rápido. Ou seja, evoluímos sim, progredimos sim na raticidade, no plano espiritual, mas necessitamos estar encarnados para evoluirmos mais rápido, tá? Questão 231. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Que bela pergunta essa, não? Vamos lá então. Em maior ou menor proporção, segundo seus méritos. Sofrem das paixões cuja essência conservaram, ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que chegaram. Também interessante, né? No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz. É assim que busca os meios de o alcançar, mas nem sempre lhe é permitido reencarnar-se à vontade, o que significa uma punição. Então, gente, os espíritos errantes não têm a mesma condição espiritual. As suas posições na escala espiritual são muito variadas, pois uns são mais velhos espiritualmente que outros. Uns ainda dormem na ignorância, outros já estão despertando para o entendimento espiritual. Não existe felicidade no meio deles, por não haver perfeição ainda. Somente os espíritos perfeitos gozam de plena tranquilidade de consciência. Então, gente, nós temos que trabalhar aí as nossas paixões de uma forma equilibrada, não é? Estamos no mundo material, sim, mas não pertencemos a este mundo ou qualquer outro mundo material. Nosso mundo, nossa pátria espiritual é a pátria espiritual. Estamos aqui de passagem, estamos numa jornada evolutiva. Então eu estou aqui para evoluir. Daqui eu não levo nada, tá? A não ser os momentos felizes, os amigos, que isso me serve em todos os lugares, mas o mal de nada me serve. Questão 232. Podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Olha que interessante, não é? Que maravilha, se pudéssemos ir. Depende. Quando o espírito deixou o corpo, não está plenamente desligado da matéria e pertence ainda ao mundo em que viveu, ou a um mundo do mesmo grau, a menos que, durante a vida, tenha se elevado. Eis o objetivo para o qual deve focar as suas atenções. Sem isso, não se aperfeiçoará jamais. Poderá ir a certos mundos superiores, porém, passando por eles como estrangeiro. Consegue apenas, por assim dizer, entrevê-los, e é isso que lhe dá o desejo de melhorar-se, para ser digno da felicidade que neles se desfruta e poder habitá-los mais tarde.
Então, gente, os espíritos errantes podem viajar como turistas a outros mundos mais elevados. Não obstante, necessário se faz que tenham preparado para tal empreendimento. Os prêmios somente vêm ao nosso encontro por merecimento. Então, às vezes a gente imagina, eu quando estiver desencarnado, quando eu estiver no plano espiritual, quando eu estiver na raticidade, eu vou visitar outros mundos superiores, eu vou para onde eu quiser, num simples pensamento. Lê do engano, gente. Nos é mostrado a título de esclarecimento, mas geralmente ficamos presos a este mundo de provas e expiações, de tão envolvidos que ficamos com a matéria, com as coisas materiais, que é difícil sairmos da crosta terrestre, muito difícil, tá? Questão 233. Os espíritos já depurados vêm ao mundos inferiores? Eles vêm frequentemente, a fim de ajudá-los a progredir. Sem isso, os mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para os orientar. Bem interessante essa questão também, né? O que seria de nós sem os espíritos evoluídos, já depurados, para nos auxiliar, não é? Estaríamos realmente sem guia, tá? Questão 318. Já estamos indo para o final. As ideias dos espíritos se modificam na vida de espírito? Muito. Elas sofrem grandes modificações à medida que o espírito se desmaterializa. Pode, às vezes, permanecer longo tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e vê as coisas mais claramente. É então que procura os meios de melhorar-se. É um pouco diferente, não é? Quando estamos desencarnados do que quando estamos aqui encadernados. Aqui nós temos os filtros, né? Nossos olhos não veem tudo que quando estamos desencarnados vemos. Aqui nós precisamos expressar nossas palavras, que através do ar chega a outras pessoas. Em espírito não. Nós pensamos, já mostramos quem somos. Nós pensamos, já escrevemos no nosso corpo espiritual o que estamos pensando. Então é bem diferente, tá? E quando desencarnamos, nós vemos ou medimos o quanto deixamos de fazer, o quanto eu podia ter feito mais. Então aí começa o desespero para retornar. Só que tudo tem a sua hora, tudo tem o seu tempo, tá? Então, gente, as ideias dos espíritos na reticidade certamente que mudam e muito. Somos quase todos influenciados pelo ambiente onde estagiamos. Isso falando do espírito que começou a despertar para a realidade espiritual. Então é fundamental que observemos a escala espiritual a qual a alma pertence. O espírito elevado, que já começou a viver o Evangelho e a se esforçar todos os dias para melhorar espiritualmente, essa alma, ao passar para a vida espiritual ou o mundo dos espíritos, tem mais facilidade de esquecer os atrativos da terra e as paixões que nela vibram com maior intensidade. No entanto, os espíritos dominados pelos sentimentos inferiores ainda, esses em quase nada mudam suas ideias ao chegarem ao mundo espiritual. Continuam a manifestar seus interesses pelo apego às coisas da terra e alimentar as paixões que os levam à inferioridade. Mais uma vez, um puxãozinho da orelha para darmos menos importância para as coisas terrenas, tá? Precisamos sim de uma casa para nos abrigar, precisamos de um carro para nos locomover, mas não precisamos de 4 carros, não precisamos de 5 casas, né? Então temos que nos despertar nisso.
tá? E para a gente ir encerrando, tá? Eu coloquei essa questão 600, que é interessante. Sobrevivendo à morte do corpo, a alma do animal fica em um estado errante como a do homem? É uma espécie de erraticidade, visto que não está unida a um corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. O dos animais não tem a mesma faculdade. É a consciência de si mesmo que constitui o princípio atribuído do espírito. O espírito do animal é classificado após a morte pelos espíritos que estão incumbidos disso e quase imediatamente utilizado. Não dispõe de tempo para se pôr em relação com outras criaturas. Eu achei legal colocar porque às vezes as pessoas confundem, né? Ou pensam diferente. Então eu achei bacana eu estar colocando aí para vocês. Então, gente, nada melhor do que sabermos que o vigiai e orai é o que temos que fazer sempre, não é? Devemos o quê? Refletir sobre a própria vida, né? Que é uma necessidade que não deve ser deixada para depois. Parar um pouquinho de pensar freneticamente nos nossos afazeres, nas conexões em várias atividades ao mesmo tempo, que é o que fazemos, não é? Sair dos pensamentos superficiais e aprofundar um pouco a nossa consciência, lugar onde mora o nosso eu verdadeiro, não é? Onde estão registradas as nossas experiências e tudo o que fazemos, pensamos e sentimos, e que somente Deus conhece na totalidade. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, nesse nosso frenesi, nessa nossa correria de vida que e leva a criança para a escola, e volta da escola, e vai ajudar um amigo e volta, daqui a pouco a gente não percebe, a gente não percebe a oportunidade da caridade que nos passa à frente, a gente não para pensar realmente o presente. Ou a gente está preso lá ao passado, ou a gente está pensando o que vai acontecer depois e esquece do presente, que é o mais importante de tudo. Pois o nosso futuro, gente, é agora que estamos plantando, não é verdade? Então, ó, a ansiedade gerada pela vida moderna, que impõe falsas necessidades de se acompanhar tudo e todos, comparar, ter que fazer isso ou aquilo, parecer, conseguir, adquirir como condições para alcançarmos a felicidade, acaba asfixiando o verdadeiro propósito da nossa vida, distanciando-nos do significado real de estarmos aqui na Terra, deixando-nos, na maioria das vezes, vazios, inseguros, sem saber que rumo tomar, como um barco sem vela. Então, gente, eu achei legal colocar uma frase de Joana de Ângeles, onde ela diz assim, ilumina-te, né? É o livro, através de Divaldo Pereira Franco, tá? És o que de ti mesmo fazes. Aprende a ser feliz, amando e ajudando, de modo que esse tesouro nunca te seja retirado, antes se te faça multiplicado. Renasceste para conquistar a verdade adormecida no teu íntimo. Confia e ama. Tem paciência e nunca desista da luta. Tá? Sendo assim, gente, nós vamos aí finalizando a nossa conversa de hoje, tá? Espero ter trazido aí alguma coisa de interessante para vocês e estamos aí aguardando no próximo mês para voltarmos a mais uma conversa. Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus. Até mais.